1700 a.C. Um navio mercante se aproxima da costa norte de Creta. O capitão já fez essa rota dezenas de vezes. Ele conhece cada curva da baía, cada pedra do porto de Knossos. Mas toda vez que chega, a mesma sensação estranha. Ele olha para a costa, procura as muralhas, as torres de vigia, os soldados marchando. Não vê nada disso, apenas palácios imensos subindo a colina, afrescos coloridos brilhando ao sol, pessoas carregando jarros, tecidos, ferramentas. Movimento tranquilo, organizado, como se a guerra não existisse naquele mundo. E, no entanto, ele sabe. Todo comerciante do Mediterrâneo sabe. Está entrando no lugar mais poderoso do mundo conhecido. Você já parou para pensar em como o poder realmente funciona? A gente cresce acreditando que poder significa exércitos, muralhas, força bruta. Mas e se a forma mais eficiente de controlar não for através da ameaça? E se for através da dependência, do desejo, da necessidade? Vivemos em sistemas assim hoje. Você acorda, pega o celular, vê as notificações, vai trabalhar no horário certo, compra o que aparece na sua tela. Tudo funciona tão bem que você nem questiona. A gente chama isso de liberdade. Mas será? Há 3.500 anos, uma civilização inteira foi construída sobre esse princípio. Um poder tão sutil que ninguém percebia estar sendo governado. Tão eficiente que funcionou perfeitamente por séculos. Enquanto impérios marchavam com exércitos gigantescos e reis construíam muralhas que tocavam o céu, uma ilha no meio do Mediterrâneo aprendeu a reinar pelo invisível. Sem reis aparentes fazendo propaganda de si mesmos, sem grandes guerras registradas, sem as fortificações massivas que protegiam outras capitais. E funcionou, por séculos. Hoje, você vai conhecer Creta. O reino que dominou o mar com prestígio em vez de espadas. A civilização que controlou rotas inteiras de comércio sem exércitos permanentes massivos. O povo que construiu palácios imensos com defesas mínimas. E você vai descobrir que a paz perfeita sempre esconde um preço. Que o controle mais eficiente é aquele que você não vê. E que, às vezes, o silêncio governa melhor que qualquer grito de guerra. Antes de continuar, me conta nos comentários. Você já tinha ouvido falar da civilização minoica? O que você sabe sobre essa ilha misteriosa no coração do Mediterrâneo? Saber que nossos ensinamentos estão indo longe para ajudar as pessoas faz tudo ter sentido. Agora respira fundo, porque o que você vai ver a partir daqui vai mudar completamente a forma como você enxerga o poder e, talvez, a forma como você enxerga sua própria vida. Entre 1700 e 1450 a.C., Creta atingiu algo que parecia impossível. 5 cidades principais espalhadas pela ilha: Knossos, Phaistos, Malia, Gúrnia e Zacros. Fortificações mínimas comparadas aos grandes impérios vizinhos. Nenhum exército permanente massivo registrado nos documentos que sobreviveram. E ainda assim, domínio sobre as rotas do Mediterrâneo. Como isso faz sentido? Como você controla rotas comerciais inteiras, negocia com impérios poderosos, mantém a paz por séculos sem força militar aparente? A resposta está na forma como essas cidades funcionavam. Esses não eram reinos rivais brigando por território. Eram nós de uma mesma rede, uma teia de palácios que funcionava como um organismo vivo. Knossos era o coração que bombeava. Os outros palácios eram as veias que distribuíam. Olha só como era genial. Cada palácio tinha sua função específica na rede. Phaistos controlava as planícies férteis do sul. Malia dominava a costa norte. Zacros era a porta para o oriente. Gúrnia organizava o comércio local. E Knossos era o centro que processava tudo. Mas aqui vem a pergunta que não quer calar. Como você governa sem força? Como você faz milhares de pessoas obedecerem sem soldados batendo na porta? A resposta estava nos armazéns. Imagina salas imensas dentro desses palácios, paredes grossas, temperatura controlada. E ali dentro, centenas de jarros gigantes chamados pitoi, cada um com a altura de uma pessoa,
cada um guardando toneladas de produtos: azeite, vinho, cereais, lã, mel. Tudo o que mantinha a vida funcionando passava pelos palácios antes de chegar ao mar. Os camponeses produziam, entregavam nos palácios. Os palácios armazenavam, processavam e redistribuíam. Para dentro da ilha, para fora em navios de comércio. Eles não conquistavam terras como outros impérios, eles controlavam o fluxo. E pensa comigo, quem controla o que entra e sai, quem decide quanto cada pessoa recebe de volta, quem tem nas mãos todo o alimento e toda a riqueza. Essa pessoa governa sem precisar ameaçar ninguém. Você depende do sistema para comer, para vestir, para viver. E o sistema funciona tão bem que você nem pensa em questionar. Mas espera. Se não havia reis visíveis, se não tinha ninguém com coroa dando ordens, quem realmente mandava? Quem eram os rostos por trás dessa máquina perfeita? A resposta estava escrita. Literalmente. Escribas trabalhavam todos os dias dentro dos palácios, registrando cada transação em tabuletas de argila, cada movimento de mercadoria, cada entrega, cada redistribuição. Eles usavam uma escrita chamada linear A. E aqui fica interessante. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar completamente o linear A. Mas a gente sabe o que estava sendo registrado. Grãos de trigo contados um por um, jarros de azeite numerados, peças de bronze catalogadas, tecidos de lã medidos, mel pesado. Essas tabuletas guardavam o mapa completo do poder. Quem produzia o quê? Quanto cada região entregava? Para onde cada produto ia? Era um sistema de controle tão detalhado que faria qualquer empresa moderna ter inveja. E olha que genial! Esse era o segredo da economia redistributiva. Funciona assim. Os camponeses plantavam, colhiam e entregavam tudo nos palácios. O palácio armazenava nos jarros gigantes, processava quando necessário e depois devolvia para as pessoas o que elas precisavam para viver. Comida, óleo, tecidos, ferramentas. Parece justo, certo? Parece até solidário. Todo mundo contribui, todo mundo recebe de volta. Mas pensa bem comigo. Quem decide quanto você recebe de volta? Quem determina se sua família vai comer bem esse mês ou passar apertado? Quem controla se você vai ter óleo suficiente para iluminar sua casa ou vai ficar no escuro? O palácio. Sempre o palácio. E quando você depende totalmente de alguém para a sua sobrevivência, você não precisa ser ameaçado para obedecer. Você obedece naturalmente, porque questionar significa arriscar perder tudo. Esse poder era tão eficiente que não precisava se mostrar. E aqui está uma das coisas mais estranhas sobre Creta. A gente não sabe o nome de nenhum governante minoico. Nenhum. Pensa na diferença. No Egito, os faraós erguiam estátuas colossais de si mesmos, pirâmides com seus nomes gravados para a eternidade. Na Mesopotâmia, reis escreviam suas conquistas em pedras gigantes. Eu venci isso. Eu destruí aquilo. Eu sou o mais poderoso. E em Creta? Silêncio. Nenhum nome de governante gravado em lugar nenhum. Nenhuma estátua de rei. Nenhuma propaganda de conquista militar. Os afrescos mostram dançarinos, golfinhos, flores, rituais, mas nenhum rosto de poder. Apenas o ritmo perfeito de um sistema que não precisava de heróis, que não precisava de culto à personalidade, que funcionava sozinho como uma engrenagem lubrificada pelo hábito. E aqui está a verdade que nos assusta quando a gente para pensar. O poder mais eficiente não é aquele que você vê. Não é o rei com coroa de ouro gritando ordens. Não é o exército marchando nas ruas. É aquele que você nem percebe que existe. Aquele que se disfarça de normalidade, de rotina, de necessidade. Creta não conquistou pela força. Creta conquistou pela dependência. Transformou ilhas inteiras em parceiros comerciais que não conseguiam mais viver sem os produtos cretenses. Criou rotas marítimas que passavam obrigatoriamente pelos seus portos. Estabeleceu um padrão de qualidade que ninguém mais conseguia imitar. E quanto mais suave o controle, quanto mais natural ele parece, mais difícil é resistir. Porque como você luta contra algo que te alimenta?
Como você se rebela contra um sistema que funciona. Se você está gostando de entender como funcionava essa civilização incrível, deixa seu like agora. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que amam história. E se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos capítulos dessa saga. Porque agora a gente precisa entender como Creta transformou esse controle interno em domínio externo. Como uma ilha sem exército se tornou a potência do Mediterrâneo. O verdadeiro poder de Creta não estava na terra, estava nas ondas. Enquanto outros impérios mediam sua força pelo tamanho de seus exércitos, Creta media a sua, pela extensão de suas rotas marítimas. E essas rotas eram imensas. Para o sul, navios cretenses chegavam ao Egito carregados de azeite fino, cerâmica pintada e vinho aromático. Voltavam com ouro, papiro e linho. Para o leste, alcançavam a Síria e traziam cedro, especiarias e vidro colorido. Chipre fornecia cobre em quantidade. A Sicília, trigo. As ilhas gregas, obsidiana e mármore. Cada navio que saía de Creta levava produtos refinados. Cada navio que voltava trazia matéria-prima essencial. Cobre e estanho para fazer bronze. Marfim para esculpir. Pedras preciosas para a ourivesaria. Âmbar vindo do norte distante. Creta se tornou o centro de uma teia comercial que conectava o Mediterrâneo inteiro. E aqui está o pulo do gato. Eles não tentaram dominar essa rede pela conquista. Eles dominaram, tornando-se indispensáveis. Os historiadores chamam isso de talassocracia, governo pelo mar. Mas não era um governo militar. A marinha cretense não invadia portos, não queimava cidades costeiras, não escravizava populações. Ela protegia. Protegia as rotas de piratas. Protegia os navios mercantes. Protegia a previsibilidade do comércio. Se você queria transportar mercadorias pelo Mediterrâneo com segurança, você passava por Creta. Você negociava com Creta. Você pagava a Creta. E assim, sem disparar uma única flecha em guerra, Creta se tornou indispensável para todos. O Egito precisava do azeite cretense. A Síria precisava da cerâmica cretense. Chipre precisava dos tecidos cretenses. Pensa na genialidade disso. Enquanto hititas e egípcios gastavam fortunas mantendo exércitos enormes, enquanto cidades mesopotâmicas erguiam muralhas cada vez mais altas, Creta investia em navios, em artesãos, em qualidade de produto. E tem mais. Creta não tomava lado em conflitos. Quando egípcios brigavam com hititas, Creta negociava com os dois. Quando cidades gregas guerreavam entre si, Creta vendia para todas. Não tomava partido. Não fazia inimigos permanentes. Era o centro, o eixo, a ponte que conectava todo mundo. Imagine o poder que isso dava. Você não é aliado de ninguém especificamente, então você pode ser parceiro de todos. Você não ameaça ninguém militarmente, então ninguém precisa te destruir. Você só oferece algo que todo mundo quer, e todo mundo passa a depender de você. Talvez a verdadeira força não esteja em quem consegue destruir mais, mas em quem consegue unir o que outros dividem. Em quem oferece o que ninguém mais consegue oferecer. Em quem se torna a peça central de um jogo, onde todos os outros jogadores precisam dele para continuar jogando. Mas aqui tem um problema. Um problema que Creta levaria séculos para descobrir. Quem vive do equilíbrio perfeito, vive também à beira do desequilíbrio. Quem constrói seu poder sobre a paz está vulnerável ao caos. E quando você não tem muralhas, quando você não tem exércitos, quando sua força toda depende de que as ondas continuem calmas e as rotas continuem abertas. O que acontece quando o mar traz tempestade? Mas antes de chegar nesse momento, a gente precisa entender o que tornava Creta tão diferente por dentro. Porque não era só economia, não era só comércio. Havia algo na alma dessa civilização que a separava de todos os outros povos da época. A diferença começava no sagrado. No Egito, templos monumentais dominavam o horizonte. Colunas gigantes, estátuas colossais dos deuses, sacerdotes com poder político imenso. Na Mesopotâmia, zigurates tocavam as nuvens.
construídos para aproximar os humanos dos deuses distantes. E em Creta, os cretenses rezavam em casa, nas montanhas, dentro de cavernas escuras iluminadas por tochas. Cada família tinha seu pequeno altar doméstico. Nada grandioso, apenas um espaço onde ofereciam azeite, vinho, grãos. O sagrado não estava separado da vida cotidiana. Ele era a vida cotidiana. Você acordava e agradecia, cozinhava e oferecia, colhia e devolvia uma parte. O divino respirava junto com você, não acima de você em um templo inacessível. E aqui está outra diferença brutal, talvez a mais importante de todas. O divino parecia ter rosto de mulher. Arqueólogos encontraram figurinas que chamaram de deusa das serpentes. Uma mulher de seios expostos, braços erguidos, segurando serpentes em cada mão. A interpretação mais aceita sugere símbolos de fertilidade, renovação, ciclo. A serpente que troca de pele e renasce. A terra que morre no inverno e revive na primavera. Pensa no contraste. No Egito, deuses masculinos guerreiros. Na Mesopotâmia, deuses que exigiam sangue e submissão. Na Grécia posterior, Zeus lançando raios, Ares sedentos por batalha. E Creta parecia escolher a vida, o feminino. O ciclo que não quebra, apenas se transforma. Não era uma sociedade matriarcal no sentido político. A gente não tem evidência disso. Mas era uma sociedade onde o feminino sagrado parecia ter grande importância. Onde a força criadora era vista como mais relevante que a força destrutiva. Ao menos nas representações que sobreviveram. E olha só que interessante. Até os rituais com touros refletiam essa filosofia. O touro era símbolo de poder, de força bruta, de masculinidade. Mas em Creta o touro não era dominado pela violência, era dançado. Jovens, homens e mulheres saltavam sobre touros em movimento em rituais acrobáticos. Não era um sacrifício sangrento. Não era uma demonstração de controle através da morte. Era um diálogo com a força, um movimento conjunto, uma dança entre o humano e o selvagem. Não havia submissão pela destruição, havia integração pelo movimento. E isso aparecia na arte deles também. A arte minoica respirava leveza de um jeito que você não via em nenhum outro lugar da época. Afrescos de golfinhos saltando no mar, flores coloridas balançando ao vento, dançarinos em movimento fluido. O famoso príncipe dos lírios, com sua coroa de penas e lírios, caminhando por um campo florido. Onde estão as cenas de batalha? Onde estão os reis pisoteando inimigos? Onde estão os deuses punindo os mortais? Não estão. Não existem. A arte minoica era o oposto da propaganda de guerra. Era a celebração da existência, do mar, da natureza, do movimento, da alegria. Era o poder que não precisa gritar, que não precisa se afirmar pela destruição, que simplesmente existe, floresce e encanta. E talvez seja exatamente por isso que Creta conseguiu governar sem espadas, porque sua força não vinha da capacidade de aterrorizar, vinha da capacidade de seduzir, de criar algo tão belo, tão funcional, tão desejável, que todos queriam fazer parte. Mas essa beleza toda, esse equilíbrio perfeito entre o sagrado e o cotidiano, entre o poder e a leveza, escondia algo que os cretenses mesmos talvez não enxergassem. Uma fragilidade estrutural que só ficaria óbvia quando testada. Vamos recapitular o que Creta conseguiu construir. Fortificações mínimas comparadas aos grandes impérios da época. Sem exércitos massivos permanentes registrados, sem as enormes muralhas defensivas que cercavam outras capitais. Durante séculos isso funcionou. Ninguém atacava Creta, porque ninguém precisava atacar. Todos dependiam dela funcionando exatamente como estava. Como eles conseguiram isso? O prestígio era sua fortaleza. A reputação era sua muralha invisível. Sua marinha garantia que as rotas marítimas funcionassem, que o comércio fluísse, que todos os portos do Mediterrâneo tivessem interesse em manter Creta intacta, porque Creta era a peça que fazia o jogo todo funcionar. Sua cultura garantia respeito.
Os nobres egípcios queriam cerâmica cretense em suas mesas. Os palácios sírios encomendavam joias minoicas. As cidades gregas copiavam os afrescos de Knossos. Destruir Creta seria destruir a fonte do que havia de mais refinado no mundo conhecido. E ninguém queria fazer isso. Os cretenses dominaram a matéria com uma elegância que nenhum outro povo da época conseguiu igualar. Olha só a ourivesaria deles. Peças delicadas de ouro trabalhado com detalhes minúsculos, anéis com cenas inteiras esculpidas, pingentes que pareciam ter sido feitos por mãos de deuses. A cerâmica? Vasos pintados com polvos em movimento, ondas estilizadas, lírios fluindo. Não era só funcional, era arte, era desejo materializado. E os afrescos que cobriam as paredes dos palácios, cores vibrantes que sobreviveram milênios, azuis extraídos de minerais raros, vermelhos profundos, amarelos luminosos. A arte deles não celebrava conquistas militares, não mostrava inimigos derrotados, não exaltava a violência. Celebrava a existência, o mar, a vida, o movimento, a alegria. E isso, de certa forma estranha e contraintuitiva, era mais poderoso que qualquer estátua de faraó pisoteando inimigos, porque criava desejo, não medo. Que o desejo é mais duradouro que o terror. Quando você governa pelo medo, os súditos esperam a primeira chance de se rebelar. Quando você governa pelo desejo, eles nem querem se rebelar. Eles querem fazer parte, querem continuar recebendo, querem pertencer. E aqui está a verdade final, a que dói aceitar. A paz é o disfarce mais elegante do poder, e também o mais frágil. Porque quanto mais perfeita a harmonia, quanto mais suave o sistema, menor a capacidade de reagir quando algo dá errado. Quando o imprevisto acontece. Quando o caos bate na porta. Creta construiu um sistema tão eficiente, tão refinado, tão dependente do equilíbrio perfeito, que esqueceu de se preparar para o desequilíbrio. Não tinha muralhas porque nunca precisou delas. Não tinha exércitos porque nunca enfrentou guerra. Não tinha plano B porque o plano A sempre funcionou. E isso funciona maravilhosamente bem. Até o momento em que não funciona mais. Civilizações construídas sobre o caos sabem lidar com o caos. Impérios forjados na guerra sabem responder à guerra. Mas uma sociedade inteira construída sobre a paz, sobre a previsibilidade, sobre o funcionamento suave de um sistema complexo? Essa sociedade é como um castelo de cartas perfeitamente equilibrado, impressionante, belo e incrivelmente vulnerável a uma única rajada de vento. E foi exatamente no auge da paz, quando Knossos brilhava com seus afrescos mais magníficos, quando os armazéns transbordavam de riquezas, quando as rotas marítimas nunca estiveram tão seguras, que o primeiro tremor se anunciou. Vamos consolidar o que a gente descobriu aqui. Entre 1700 e 1450 a.C., 5 cidades floresceram em Creta. Knossos, o coração pulsante; Phaistos, controlando o sul fértil; Malia, dominando a costa norte; Gúrnia, organizando o comércio local; Zacros, a porta para o oriente. A economia redistributiva sustentava toda essa rede. Azeite, vinho, cereais, lã e mel circulavam pelos armazéns. O comércio marítimo trazia de volta cobre, estanho, marfim, pedras preciosas, âmbar. Estradas pavimentadas ligavam os palácios aos portos. Navios iam e voltavam em rotas previsíveis. Poucos registros claros de grandes guerras entre as cidades cretenses. Fortificações mínimas ao redor dos palácios principais. Nenhum exército permanente massivo. Apenas o equilíbrio de um sistema que funcionava como relógio. Por séculos, esse modelo se sustentou. E não foi pouco tempo. Gerações inteiras nasceram, viveram e morreram sob essa paz. Crianças que nunca viram uma batalha. Avós que nunca conheceram muralhas. Famílias inteiras que não sabiam o que era viver com medo de invasão. O mar foi o escudo de Creta. As ondas, suas muralhas invisíveis. As rotas comerciais, suas trincheiras. O prestígio, sua armadura. Por séculos nada ameaçou a ilha de verdade. Nada testou o sistema até o limite.
E quando você não é testado, quando tudo funciona perfeitamente por tanto tempo, você começa a acreditar que vai funcionar para sempre. Mas todo fio esticado sobre o abismo um dia vibra. Toda estrutura perfeita tem seu ponto de ruptura. E às vezes, quase sempre, na verdade, é exatamente no auge da paz, quando tudo parece mais seguro, mais estável, mais eterno, que o primeiro tremor se anuncia. O equilíbrio não morre de verdade. Ele não desaparece do universo. Ele apenas se desloca. Migra para outro povo, para outra costa, para outro tempo. E o que aconteceu com Creta quando o mar, que sempre trouxe riquezas e conexões, trouxe também algo diferente? Quando as ondas que protegiam começaram a ameaçar. Quando o sistema perfeito encontrou finalmente aquilo que não conseguia processar, não conseguia redistribuir, não conseguia controlar. O que derruba um reino sem espadas. Essa história ainda não acabou. No próximo vídeo, você vai descobrir o que realmente derrubou a civilização minoica. E por que até hoje, com toda a nossa arqueologia moderna, com toda a nossa tecnologia, ninguém sabe ao certo o que aconteceu naqueles anos finais. Se foi a natureza, se foram invasores, se foi o próprio sistema entrando em colapso, ou se foi tudo isso junto. Tem muito mais conteúdo incrível esperando por você aqui no canal. Dá uma olhada na tela e escolhe qual história você quer conhecer agora. Nos vemos lá!